Olá, escorpiano! Olá, escorpiana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Escorpianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva, para o mês de dezembro de 2025. Uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados? Bora lá? Espiritualidade, energia geral para o mês de dezembro, para o signo de Escorpião. Escorpião, para aqui um pouquinho, vem comigo, respira fundo. Trazer conexão, presença, intenção, alinhamento do consciente com o inconsciente. Para que de uma forma madura, de uma forma alinhada, digamos assim, expandida, a gente consiga de fato escutar e entender a mensagem. Bora lá, escorpiano? Espiritualidade. Energia geral, uma carta, por favor. Vocês sabem que eu sou escorpiano, né? E abrir, chega me emociona, gente, porque, enfim, o Sol, a gente abre essa leitura para o mês de dezembro de 2025 com a carta do Sol. Escorpiano é meio que dando visibilidade e dando luz a um projeto. É dando visibilidade e dando luz a algo que você acredita, a algo que você regou, a algo que você cultivou, a algo que você, mesmo em dias de chuva, mesmo em dia... Sabe como, por exemplo, eu posso estar falando aqui de uma coisa simples, né? Mas vamos lá, um exemplo que me vem aqui agora. Eu me prometi que esse ano eu ia emagrecer 10 quilos. E chega dezembro, você vai para a balança e você vê que você emagreceu os 10 quilos. Entende do que eu estou falando? É algo que você se comprometeu com isso vindo à tona. Né? O reconhecimento. É algo muito positivo. Ou então, por exemplo, esse ano eu me prometi que eu ia, sei lá, falar menos das pessoas e ia cuidar mais da minha vida. Chegou o final do ano, eu sou uma pessoa muito mais realizada nesse quesito. E da mesma forma que eu estou falando disso, eu posso estar falando também de você chegando no final do ano com o reconhecimento de um trabalho, né, com o reconhecimento, às vezes até encontrando alguém que te traga esse calor humano, né, que o sol traz. Mas é você tendo, assim, no final das contas, é você tendo a incerteza que valeu a pena, sabe? Você acordar cedo e ir para a academia mesmo quando estava chovendo, valeu a pena você ter se dedicado, investido em você, buscado conhecimento, ou então, por exemplo, estava ali estudando uma outra língua, ou então estudando um tema em específico, criando uma nova rede de aprendizado, e chega o final do ano eu vejo que eu estou muito melhor naquilo que eu me propus a fazer, de quando eu comecei, entende? Que lindo, escorpiano! Que lindo! E o mais legal é que a gente tem no fundo do deck a carta da força, né? Eu dominando os meus próprios limites, eu dominando as minhas limitações. Então, por exemplo, se antes eu ficava ali, por exemplo, não vou... Falava que eu ia fazer uma coisa e sempre me sabotava, eu vou para a academia amanhã, e aí acordava e não ia, aqui é como se você tivesse dezembro, né? Traz a força para você fazer o que precisa ser feito. Entende? Gente, e o mais importante aqui é lembrar dos pequenos passos, sabe? Lembrar da importância de fazer o simples bem feito, né? Não é sobre quero revolucionar e vou fazer acontecer e vou parar de fumar de uma vez só, vou entrar na academia, vou fazer uma revolução. É quando a gente consegue entender a importância da constância, sabe? O sol, por exemplo, mesmo que a gente não vê, ele está ali todos os dias. Ele é constante. Mesmo na chuva, mesmo na sombra, ele está ali. E essa é a mensagem que vem para mim, sabe? Agora para dezembro.
É você fazendo aquilo que precisa ser feito. E o mais importante é você tendo força para fazer, né? Porque em muitos momentos da vida a gente não tem força para fazer o simples e o básico. Ou então a gente se sabota, ou então a preguiça vence a gente. Ou seja, a gente... Mas aqui não, aqui é você tendo força e tendo um porquê e um para quê fazer o que precisa ser feito, entende? É como se a vida fosse lá e colocasse... Sabe quando a gente está precisando... Posso estar falando aqui de pessoas que estão precisando de tomar vitamina, por exemplo, né? E aí precisando de um incentivo ou precisando de alguma coisa para o corpo reagir, para a gente poder entender que existe um porquê, um para quê e um propósito maior por trás daquilo que precisa ser feito, entende? E o mais legal de tudo é que você faz o que precisa ser feito, né? Dezembro traz essa vitamina, dezembro traz esse propósito maior, dezembro traz essa força. E muitas vezes o que faz a gente se movimentar é a motivação. Então, por exemplo, se eu estou falando de você que começou um trabalho, ou sei lá, é você tendo reconhecimento desse trabalho que te motiva a continuar fazendo isso. Entende? Às vezes recebi uma conversa de um chefe que disse que daqui uns meses pode ser que me promova. Isso é uma motivação, é um gás a mais para eu continuar fazendo o que precisa ser feito, entende? Ou então para me dar motivação para eu fazer o que precisa ser feito, que eu ainda não tenho feito, tá? Nem sempre essa motivação ela vem num lado positivo, né? Às vezes eu posso estar falando aqui, por exemplo, uma pessoa que vai ter que mudar a forma como se alimenta, ou então mudar os hábitos, né? Questão de exercício, por um lado ruim, assim, né? Eu tive uma doença que surgiu por conta de eu não me movimentar, por conta de eu... Só que essa doença, na verdade, não é algo tão ruim, porque isso te trouxe algo positivo, sabe? Te trouxe um novo hábito, te trouxe uma mudança. E o só é você entendendo isso. E a partir disso, a doença ela já fica para trás. O que permanece com você é o hábito de fazer o que precisa ser feito de uma forma saudável e favorável, digamos assim, de uma forma mais simples, favorável para vocês. Combinados, escorpianos? Vamos ver aqui o que mais? Vamos entrar em relacionamento, amor. Tem uma questão... Vamos entender o que as cartas trazem aqui. Espiritualidade, 3 cartas, por favor, para o signo de escorpião. Ups! Escorpiano. Bora lá, ó. O 3 de copas, ou seja... O 3 de copas ele fala de encontros, celebrações. O 3 de copas aqui para mim ele é muito meio que óbvio, né? Porque final de ano final de ano é a época que a gente tem celebração, a gente tem novos encontros, ciclos importantes se encerrando, ciclos importantes começando. É o momento do final do ano, então é um momento que o 3 de copas ele faz muito sentido. Mas na sequência a gente tem o 10 de paus, o 5 de paus invertido, que para mim é muito positivo, e a carta do Hierofante, a carta do Papa, a carta número 5. Ou seja, a carta... Perdão, olha isso. Que essa não é a carta do Hierofante, é a carta do Imperador, é a carta número 4. Por que me veio o Hierofante? Vamos entender. Mas vamos lá, o que eu estava querendo dizer aqui era o seguinte, em relação a esse 3 de copas ainda. A gente tem o 3 de copas que traz essas movimentações, celebrações, confraternizações, né? Mas traz também a associação de um novo ciclo. Traz a associação de um... Como que eu posso dizer isso? De um novo começo, digamos assim, sabe? Eu posso estar falando aqui de você com as mesmas pessoas, celebrando, mas é como se você fosse diferente. E isso gera... Tipo assim, eu vejo aqui, escorpiano, não vou querer mais criar paz para o outro e criar conflito para mim, entende? Então assim, se eu estou na festa de final de ano e tiver que criar um conflito ali, alguma coisa, tiver que falar algo para me deixar em paz, eu vou fazer.
Entende, escorpiano? Existe um cansaço emocional, né? O 10 de paus é um cansaço de você sempre colocar o outro em primeiro lugar. De você mesmo cansado, mesmo muitas vezes até sem forças, né? De você até mesmo desanimado, sugado energeticamente, querendo fazer o outro sorrir. Entende? Tem uma questão aqui assim. Só que o 5 de paus invertido não, chega. Se não tá bom para mim, eu preciso cuidar de mim, eu preciso desse tempo, eu preciso desse espaço, desses ciclos, né, importantes para fazer a transformação acontecer primeiro para mim. Depois que eu tiver estruturado, depois que eu tiver mais alinhado comigo, com a minha verdade, aí sim a gente vai entender. E agora eu entendi, né? Por que a carta do imperador e não a carta do papa? Porque aqui traz uma questão de autoridade, mas uma autoridade de você ser mais racional e menos comunitário. Entende? Porque o papa, ele traz essa associação de liderança comunitária, né? Você fala e é o político assim para as outras pessoas. E o imperador não. O imperador ele faz aquilo que é bom para ele entende as circunstâncias, olha o ponto de vista de todo mundo, mas existe um senso em comum, sabe? Tem que ser bom para todo mundo. Não tem que ser bom só para um, ou não vou ficar me desgastando mais em assunto com pessoas que já não ressoam tanto, sabe? E isso te traz autenticidade, né? Primeiro te traz liberdade, porque você para de insistir em coisas que não são para você, porque aquilo que é para você não vai querer sorrir enquanto você está chorando, entende? Não vai querer não vai querer te pedir um dinheiro emprestado ou então te colocar numa situação de necessitar dinheiro de alguma forma, sendo que você não está estruturado ou estruturada para você. Quem quer te ver bem vai te entender primeiro de tudo, sabe? Não é aquela pessoa que está com você só quando você fala sim, 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 né? E aqui é meio que também existe corte, né? Por exemplo, falei não para essa pessoa uma vez e a pessoa não me entendeu, tá tudo bem, não é, sabe? Você não vai querer ficar insistindo muito mais. Você sabe quem está com você. Vamos ver aqui o que mais, escorpiano? Uma mensagem meio. Tem uma confusãozinha aqui, tá? Mas tem uma confusãozinha que te coloca em primeiro lugar. Isso é o mais importante, tá? É uma confusãozinha que tira peso. Talvez possa ter algum conflito aí, né? Um conflito pequeno, tá? Algo que às vezes uma discussão de política na mesa lá de final de ano, uma discussão de política, sabe aquelas coisinhas que tira a gente do sério, mas que não é uma confusão e tal? É só um ponto de vista diferente. Vejo uma confusãozinha assim, mas essa confusãozinha te coloca em primeiro lugar, te dá autonomia de ser quem você é, tá? Às vezes você vai ter que bater de frente para defender o seu posicionamento, tem alguma coisa assim. Mas lembre-se, isso te traz liberdade. Isso tira um peso. Você não vai ficar carregando uma opinião que você já não acredita mais. Entende? Para agradar gente que não faz sentido para você mais agradar. Mais duas, por favor. Ó, tô falando. Máscaras vão cair, escorpiano. A carta do 7 de espadas, a carta das máscaras, né? Essa carta aqui ela é representada pelos políticos, mas que traz muito a questão das máscaras. Ou seja, confia na sua. A gente tem a carta da voz interior, que é a carta da sacerdotisa, a carta da força, que nesse tarô de hoje é representado pela carta da coragem, e a carta da cura, tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, acredita na sua intuição. Dezembro vai te dar alguns sinais. Por exemplo, aconteceu tal situação. Essa situação é meio que
a sua intuição vai dizer, esse é o momento de você posicionar a sua verdade. E quem não gostar da sua verdade, não gosta de você, porque essa é a sua verdade. Entende? E a pessoa não tem que... ela não tem que gostar e amar e elogiar e trazer a sua verdade para ela, mas ela tem que pelo menos aceitar a sua verdade. Se ela quer aceitar você, se ela quer ter você perto, ela precisa pelo menos aceitar aquilo que você fala, sabe? A carta da coragem, ela fala muito de autenticidade, né? Você sendo o protagonista da história neste momento. Mas você não, tipo assim, não vou levar desaforo para casa mais, sabe? Aqui tem muito uma questão assim. E isso gera cura, escorpiano. Isso é muito importante falar aqui, né? Isso gera cura, porque quando eu paro de engolir desaforo que não é meu, que eu não preciso engolir, ou quando eu paro de aceitar ou de concordar com uma opinião que não faz tanto sentido para mim assim, eu fico mais em paz comigo mesmo, entende? E quanto mais em paz comigo mesmo eu fico, mais eu tô alinhado, né? Mais eu vivo a minha vida ao meu modo de viver, entende? E é como se você conseguisse enxergar também algumas coisas, algumas verdades, né? Que a carta das máscaras, duas cartas aqui do fundo do deck, a carta do Três de Copas e a carta das máscaras. Pode ser que essas máscaras que caiam venham do seu ciclo, sabe? Às vezes você acha que aquela pessoa ela estava com você ali, né, do seu lado, do seu lado, do seu lado, do seu lado, do seu lado. Por exemplo, um patrão, né? Tô com meu patrão, eu tô com ele, tô com ele, tô com ele, tô com ele, e aí eu vou conversar sobre um aumento e de repente, tomo uma facada, sabe? Ou então uma facada que eu quis dizer, gente, tipo assim, tomo uma patada na cara, ou então vejo que essa pessoa não tá comigo da mesma forma que eu tô com ela, entende? Tem uma questão aqui assim também. E isso pode te decepcionar, né? Mas entenda que é libertação, né? Entenda que é libertação, porque daí você começa a enxergar de fato a verdade sobre aquela situação. Essa pessoa não tá tão comigo como eu pensei que estivesse. Entende? Ou esse trabalho, ou essa situação que seja. Mas tem uma questão aqui assim, tá? Alguém aí entre os seus amigos, no seu nicho profissional, se mostrando que não tá tão ao seu favor assim como você pensava que estivesse. E aí é hora de você entender que esses conflitinhos te colocam numa posição de ser você, cada vez mais ser você mesmo, sabe? E parar de se importar tanto com o outro, parar de se colocar em situações, por exemplo, esse patrão, se ele não tá tão ao meu favor assim, por que eu tô me dedicando tão além do que eu deveria? Entende? E aí você começa a focar mais em você, começa a se priorizar. Se essa pessoa não tá comigo da mesma forma como eu achei que estivesse, né? Se esse relacionamento não tá me entregando toda essa reciprocidade, por que eu tô entregando tanto assim? Será de fato que eu quero continuar construindo algo a longo prazo com essa pessoa que eu já entendi que não tá mais ali no mesmo lugar que eu tô? Entende? E aí as coisas vão mudando, tá? Fez sentido, escorpiano, para vocês? Me deixe saber se fez sentido. Aqui, só lembre do seguinte: você é a pessoa que está no controle, tá? Independente da forma como a outra pessoa, como essa outra situação se apresentar para você, porque pode gerar alguma agressividade, pode se apresentar de uma forma mais que você talvez até não espere, você é a pessoa que está no controle aqui. Essa pessoa, essa situação, de alguma forma depende de você. Está vinculada, está associada a você, tá? Então, seja autêntico, confie na sua intuição e bata o pé naquilo que você quer, naquilo que você sabe que você deseja, que você merece, tá?
Tem rompimentos que trazem libertação, né? Vamos ver aqui com o oráculo da natureza, das fases dos gnomos. Mensagem, por favor, para o signo de Escorpião para o mês de dezembro de 2025. Se conecte com a natureza. Quem eu preciso perdoar? Aqui eu poderia falar várias coisas sobre o perdão, né? Porque tem muito também essa questão aqui. Mas eu vou deixar... Tem um vídeo que eu gravei recentemente falando especificamente sobre o perdão. Então eu vou te convidar, assim que terminar esse vídeo, eu vou deixar aqui, assista esse vídeo do perdão, porque é um vídeo muito bonito, tá? Que vai te trazer muitas coisas que podem ser úteis para essa libertação, para este mês de dezembro. Mas eu vou focar aqui no Conecte-se com a Natureza. Conecte-se com a Natureza é a carta que vem trazer para a gente esse momento de introspecção, de você mais tranquilo consigo mesmo, sabe? Não vou comprar uma briga que não é minha. Não vou investir a minha energia em uma situação que já não me favorece tanto assim, sabe? É você cuidando e se preservando mais, né? A carta da Conecte com a Natureza traz muito aquilo. Quem ama, preserva. E comece por você. Se você se ama, se preserve, tá? Se você se ama, se preserve. Não se entregue tanto assim como você sempre fez, tá? Mesmo que seja o seu jeito, mesmo que, mas se eu me entrego tanto é porque eu tenho tanto para entregar. Sim, muito legal. Só que é preciso se reabastecer em alguns momentos, sabe? Se a gente não para se reabastecer, a gente acaba sendo influenciado, né, por outras coisas, por vícios, por maus hábitos, por coisas que é muito associado à falta de amor próprio, de energia, de carregamento pessoal energético, tá bom? Escorpiano, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Me deixe saber se fez sentido para você, se não fez sentido. A sua presença aqui é muito importante, a sua interação é muito bem-vinda, e é isso. Gratidão, gratidão, gratidão. A gente se encontra em um próximo vídeo. Um beijo, não se esquece de se inscrever no canal e até mais. Tchau, tchau!